Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? O assunto hoje aqui é Bíblia. Bem-vindos ao Defesa Cristã. Meu nome é Lucas e eu vou procurar então aqui expor, dentre alguns assuntos, alguns mal-entendidos sobre este livro tão debatido, tão controverso, tão polêmico. Alguns dizem que a Bíblia ela foi copiada e recopiada tantas vezes que o texto original acabou então se perdendo. Outros dizem que a Igreja Católica ela adulterou os textos ao longo da história para o benefício dela. Bem, são coisas que certamente você já ouviu ou talvez até mesmo já tenha dito para alguém. São informações que circulam em muitas rodas de conversa. Mas a gente precisa examinar para ver se procede. A gente precisa, então, analisar as evidências históricas e a crítica textual, que basicamente é o estudo dos manuscritos para buscar reconstruir, então, o original ou chegar próximo disso, pois você sabe, nós só temos cópias de cópias, nós não temos aquilo que Mateus escreveu, aquilo que Marcos escreveu, aquilo que Joel escreveu. Pois bem, uma informação também que acredito ser válida deixar aqui é que a imprensa ela foi desenvolvida no Ocidente apenas no século XV, ou seja, antes disso toda cópia era feita à mão. Então, copistas e escribas profissionais realizavam esse trabalho, mas depois do surgimento então da imprensa, as cópias começaram a serem feitas de uma maneira muito mais rápida e precisa do que feitas até então de uma maneira manual, né? Bem, eu gostaria de dar o pontapé inicial falando sobre uma descoberta que foi um divisor de águas em relação aos manuscritos do Antigo Testamento. Eu estou falando da descoberta do Mar Morto. Ah, muitos manuscritos foram achados em 1947 em uma caverna, e vale a pena depois você dar uma googada aí se você não conhece muito sobre esse assunto, para buscar ver o quão interessante é até mesmo a forma como esses manuscritos foram achados. Foram encontrados muitos livros do Antigo Testamento e outros também. Esses livros eles foram datados por volta do século II a.C. Dentre esses livros foi encontrado um rolo inteiro do profeta Isaías. E só para você ter uma ideia, a cópia mais antiga que se tinha até então do livro de Isaías era do século X, ou seja, era uma cópia que estava distante do escrito original em 1700 anos, pois Isaías escreveu por volta do ano 700 a.C. Então, com essa descoberta do Mar Morto, nós temos acesso a uma cópia do livro de Isaías muito mais antiga do que a gente tinha até então. É uma diferença ali de 1.200 anos entre as cópias. Agora sobre o Novo Testamento. Temos hoje mais de 5.800 manuscritos gregos, além de milhares de manuscritos em outros idiomas, como latim, siríaco e tal. Algumas dessas cópias elas foram datadas de poucas décadas após o texto original. Até a título de curiosidade, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento é um papiro que contém um trecho do Evangelho de João no capítulo 18, provavelmente escrito ali por volta do ano 120, 130. Daniel Wallace, que é considerado por muitos como o maior estudioso vivo de manuscritos bíblicos, ele disse que nenhum outro documento antigo chega perto dessa quantidade e proximidade dos manuscritos originais. Então, também, de novo, só a título de curiosidade, o segundo livro da Antiguidade com maior número de cópias, além do Novo Testamento, que está em primeiro, é a Ilíada de Homero, que tem as suas 1.000 e poucas cópias, que na verdade é um número ínfimo comparado com as mais de 20.000 cópias do Novo Testamento. Então, por termos muitas cópias do Novo Testamento, nós podemos compará-las para chegar próximo ao que o escritor original escreveu. Então, realmente, o Novo Testamento está muito à frente em relação aos outros livros da Antiguidade, em relação ao número de cópias e também algumas dessas cópias terem sido escritas muito próximo do original. Então, se a pessoa é cética quanto à Bíblia, ela deve ser muito mais cética em relação aos demais escritos
da história, como Platão, Cícero e diversos outros manuscritos. Bem, eu vou comentar então brevemente agora sobre algumas divergências, porque sim, há divergências entre os manuscritos. Sabe essa descoberta que eu falei agora há pouco do Mar Morto, no qual foi encontrado um rolo inteiro do profeta Isaías? Quando comparado o manuscrito de Isaías, que a gente tinha até então do ano 1000, que na época era considerado o mais antigo, comparado com esse que foi escrito no ano 200 a.C., ou seja, 1200 anos antes desse do ano 1000, se notou que havia apenas 5% de divergências entre eles. 95% desses dois textos eram iguais praticamente. E esses 5% de divergências eram divergências ortográficas e gramáticas. Eram como erros de escrita, teoria, letras trocadas, palavras invertidas e coisas do tipo. Só cerca de 1% afeta o sentido, e nenhum altera a doutrina, ou seja, desses 5% de divergência, 1% afeta o sentido do texto, mas nenhum afeta alguma doutrina teológica. E esse tipo de variações é o que se encontra também no Novo Testamento. A esmagadora maioria dessas diferenças entre os manuscritos não altera o sentido do texto, tanto o que é encontrado no Antigo Testamento quanto o que é encontrado nos manuscritos do Novo Testamento. Então a gente pode confiar. Então você sabe, Jesus garantiu em Mateus 24:35, ele disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa promessa de Jesus, a gente percebe que ela se cumpre realmente quando olhamos a preservação, então, dos manuscritos ao longo dos séculos. A gente percebe que a Bíblia ela não foi contada como aquela brincadeira do telefone sem fio. Ela é o livro antigo mais bem preservado da história da humanidade. Os copistas e os escribas, de uma maneira geral, eles copiaram a palavra de Deus de uma maneira muito fidedigna. Eles não brincavam em serviço. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado a você, então, que ficou até aqui. Não esqueça do like, comente também a sua opinião sobre esse tema, comente aí se você concorda, se discorda com algo que eu falei aqui, ou traga algum complemento. Se inscreva se você já não é inscrito. Então, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.